Obrigado pelo convite para estar com vocês. Obrigado porque eu sei que Deus, Ele, mesmo nesses momentos de confinamento, de dificuldade, Deus está sempre ao nosso lado para nos guiar e para nos fortalecer. E é um prazer estar com vocês agora para transmitir um pouco da palavra de Deus nessa manhã. Eu quero compartilhar com vocês um relato que está no Evangelho de Mateus. Particularmente, eu gosto desse relato porque é um relato que mostra um momento difícil em que os discípulos estavam vivendo. O mestre estava prestes a passar pela agonia do Calvário e ele então começa a falar um pouco sobre a destruição do templo, como que tudo iria acontecer de provação e de dificuldade na vida dos discípulos. Claro que a conversa começa de maneira assim bem informal, eles estavam olhando para o templo, vendo a estrutura magnífica do templo, e naquele momento então, Jesus disse para ele, não está vendo tudo isso acontecer? Então, não está vendo toda essa estrutura? Um dia não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí ele começa na sequência a enumerar os sinais do seu aparecimento, da sua chegada. Por que eu gosto do livro de Mateus, especialmente para tratar desses assuntos, dos sinais e também da vinda de Jesus? Eu gosto de Mateus porque Mateus tem uma característica diferente dos outros evangelhos. Se você, por exemplo, pegar o evangelho de João, ele está preocupado em mostrar que Jesus Cristo é o Messias prometido aos antepassados. O evangelho de João está preocupado em mostrar que Jesus Cristo é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele vai enumerar ali mais ou menos 8 sinais, 8 prodígios que Jesus revelou para mostrar que ele era o próprio Deus. Quando você pega, por exemplo, o evangelho de Lucas, Lucas está preocupado em revelar Jesus Cristo como aquele que veio buscar e salvar o perdido. É por isso que você encontra ali a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida. Parábolas essas que vocês não encontram nos outros evangelhos, porque Lucas está preocupado em mostrar que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando você vai para Marcos, por exemplo, Marcos está com outra preocupação. Ele quer mostrar a outra faceta do caráter do Cristo encarnado, que é a faceta daquele que veio não para ser servido, mas aquele que veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. É por isso que você encontra no Evangelho de Marcos as histórias sanduíches, que são uma história dentro da outra. Jesus está indo para a casa de Jairo para ressuscitar, para curar sua filha, e no caminho ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue. E ele opera ali aquele prodígio e vai para um outro lugar, e depois que ele termina ali vai para um outro lugar. Então Marcos está preocupado em revelar Jesus Cristo, aquele que veio não para ser servido, mas aquele que veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Mas quando você se aproxima de Mateus, Mateus está preocupado com outra coisa. Mateus está preocupado com o quê? Ele está preocupado em revelar que Jesus Cristo é o Messias prometido aos antepassados, que Jesus Cristo é o livramento de Deus para o seu povo, o livramento do pecado. É por isso que ele já começa o seu evangelho com a genealogia, mostrando a descendência de Jesus, que ele é o filho de Davi, que vem para sentar no trono e livrar o seu povo. E é impressionante porque quando a gente chega no capítulo 24, isso fica muito mais forte, isso fica muito mais evidente, porque eles estavam preocupados com o livramento imediato da opressão do jugo romano, mas Jesus estava mostrando que esse livramento a que ele se propõe a fazer pelos seus filhos era o livramento escatológico, era o livramento das últimas tribulações, era o livramento final, quando a salvação alcançaria a toda a raça, tribo, língua e nação, e não apenas aos judeus, mas alcançaria a todo mundo, a toda a terra. E todo aquele que olhasse para ele como o filho de Davi, aquele que veio para sentar no trono para reger para todo sempre, esse faria parte do reino messiânico, do reino escatológico de Jesus. Então ele
no capítulo 24, ele vai enumerar aqui os sinais. E ele fala aqui de vários sinais que teria lugar já de imediato, nos dias dos apóstolos, assim que ele subisse aos céus, como também teria lugar nos últimos acontecimentos. É por isso que o capítulo 24 de Mateus ele é talvez o mais importante capítulo deste livro, porque tem o sermão que tem o escopo geral para aqueles dias, mas que também há o escopo escatológico, apontando para os últimos acontecimentos. E um dos sinais que você encontra aqui são os sinais que tinha que ver com a fome, com a guerra, com sinais no sol, na terra. São vários sinais, mas eu queria destacar para vocês nessa manhã que mais importante do que nos preocuparmos com os sinais é o que ele destaca, especialmente na sequência dos relatos. Quando você vê, por exemplo, o capítulo 24, verso 29, que diz que logo em seguida há tribulação. Daqueles dias, o Filho do Homem apareceria. E o verso 30 diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mas o sinal viria logo em seguida a quê? A quê? A tribulação. O sinal viria após a tribulação daqueles dias. É impressionante porque os nossos dias são dias de tribulação. São dias de apreensão. Dias de confinamento, onde a gente fica apreensivo. Como é que estão os nossos parentes? Como é que estão os casos em nosso país? Se estão crescendo, se estão diminuindo? A gente fica apreensivo e há uma tribulação que nos alcança nesse momento. Mas nesse contexto, a gente precisa entender que a grande preocupação que tem que estar em nosso coração nesse momento não é se realmente a pandemia está se avolumando. A preocupação não tem que ser se realmente isso vai demorar mais tempo ou menos tempo. A preocupação que temos que ter nesse momento é a preocupação que ele queria que os discípulos tivessem quando fez a pergunta sobre os sinais. A preocupação que nós temos que ter é a que ele queria que os discípulos tivessem que ter assim que ele apresentou o sinal do seu aparecimento. E qual era a preocupação? Se você olhar, por exemplo, o verso 32 do mesmo capítulo, ele vai falar da parábola da figueira. Atentem para a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, sabeis que está perto o verão. Assim sendo, quando vide todas essas coisas acontecerem, sabeis que está próximo às portas. É o que ele diz no verso 33. Então, é atentar para os sinais? Mas, além de atentar para os sinais, ele chama uma outra parábola. Ele vai contar 4 parábolas para poder mostrar para nós qual deve ser a preocupação. Então, a primeira ideia que eu percebo aqui é que nós temos que estar ligado aos sinais da videira. Quando os seus ramos se renovam, ou seja, quando os sinais aparecerem, nós sabemos que está próximo às portas. É o que ele diz aqui. Mas quando ele começa a introduzir a outra parábola, nós começamos a ter ideia qual é a visão, qual é a preocupação que Jesus queria que os seus discípulos tivessem para o seu aparecimento. E aí na parábola seguinte, que é a parábola do servo bom e do servo mau, a ênfase dessa parábola é: bem-aventurado aquele servo fiel, a quem o Senhor, quando vier, ache servindo assim. Então a primeira preocupação é a fidelidade dos servos. Precisamos ser servos fiéis, fiéis ao nosso dever, fiéis ao nosso Senhor, fiéis à nossa missão de pregar o Evangelho, de pregar a esperança, mesmo confinados, para que as pessoas entendam que a epidemia que está passando, que está acontecendo em nosso planeta, é apenas um dos sinais, não é o sinal da vinda do Filho do Homem. É apenas um dos sinais. Então, temos que ser servos fiéis. Essa era a preocupação inicial de Jesus com os seus discípulos. Sejam fiéis, porque se vocês forem fiéis, vocês serão bem-aventurados quando eu chegar. Quando eu chegar, vocês farão parte do meu reino. Não é do livramento do jugo romano, mas é do livramento do jugo do pecado e das trevas nessa terra. Vocês farão parte do meu reino. Primeira preocupação. Segunda preocupação, ele já introduz na sequência a parábola das 10 virgens.
E a parábola das 10 virgens, vocês conhecem muito bem, a ênfase aqui é em vigiar, porque não sabeis o dia e nem a hora da minha chegada. As 5 virgens nécias e as 5 virgens prudentes, elas estão ali para traçar o cenário para que nós entendamos que o mais importante antes da volta de Jesus, mais importante do que mesmo atentar para os sinais, mais importante do que todas essas questões, é exatamente o vigiar. Vigiar e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora, é o que diz o capítulo 25, versículo 12, versículo 13. Então, nesse contexto que estamos vivendo, é momento de vigiarmos. É momento de colocar a nossa vida em dias com Deus, para que quando Ele se manifestar, eu já esteja com o seu caráter reproduzido na minha vida. Porque é a única coisa que nós vamos levar dessa terra para os céus. É o nosso caráter. Tudo o mais será transformado. Nosso corpo será revestido da imortalidade. O nosso corpo será revestido da incorruptibilidade. E a única coisa que levaremos para os céus é o nosso caráter. Então a preocupação tem que ser em vigiarmos constantemente. Orarmos, vigiar para que o caráter de Deus seja reproduzido na nossa vida. E pense em um momento em que isso é mais forte, quando a gente está confinado em nossas casas. No momento que a gente está nesse contexto de insegurança, de apreensão e confinados, é que a gente sabe quem é o verdadeiro cristão. Tem até um autor que tem uma frase muito simples, eu gosto dessa frase. A frase é crise vai, crise vem, para saber quem é quem. É no momento da crise que nós sabemos se somos verdadeiros cristãos. A nossa fé será provada individualmente. Não é coletivamente. A gente está acostumado com uma ideia de um reavivamento coletivo, que é na igreja, que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado e todo mundo vai ser reavivados e vamos sair para pregar. Só que, quando olhamos para as profecias, nós percebemos que o reavivamento ele é individual. Não é um reavivamento coletivo. O reavivamento ele é individual. E é nesse momento de confinamento onde a nossa fé ela precisa crescer. É nesse momento onde a vigilância tem que ser constante. Será que a minha casa vai ser transformada em uma casa de adoração? Será que eu verdadeiramente vou estar reavivado? É nesse momento que nossa fé ela precisa galgar passos ainda mais altos, mais longos na caminhada com Cristo. É nesse momento de confinamento que a nossa fé precisa crescer. Assim sendo, Jesus então introduz a sua segunda preocupação. Vigiem. O meu caráter precisa ser reproduzido em vocês. Porque quando o noivo chega aqui, quem recebe as boas-vindas são as 10 virgens prudentes, aquelas que tiveram o azeite de reserva em suas lamparinas. Elas entram para as bodas do Cordeiro. São elas que recebem o abraço do noivo e entram para cear com o noivo. Porque elas tinham o azeite de reserva. E o azeite na Bíblia a gente sabe que é o Espírito Santo. Então se tem um momento que nós temos que clamar pelo Espírito Santo, o momento é agora. Porque Ele é o nosso Consolador. Ele é o outro Cristo conosco aqui nessa terra, que foi deixado para nos consolar, para nos confortar, para nos dar alento. E Ele é o penhor da salvação. Ele só vai sair de perto de nós quando atravessarmos os portais celestiais. Ele é a garantia da salvação. É o Espírito Santo. Então, quando a gente entra em comunhão, e como o texto diz, vigia constante, vigiai, aqui do grego a ideia é de continuidade, é o presente do indicativo ativo. Você está continuamente vigiando, não é uma ação pontilinear, não é uma ação que acontece uma vez e ponto final. A língua grega está preocupada com aspectos da ação e com a duração da ação, diferentemente do português. No português a gente está mais preocupado com o tempo da ação, mas no grego a preocupação é a durabilidade da ação. E a ação de vigiar é uma ação contínua, é uma ação ativa e contínua. Então a vigia que eu tenho desse dia não serve para o dia de amanhã.
Eu preciso estar vigiando diariamente, continuamente, para que um dia eu esteja permanentemente na presença de Deus. Porque eu só serei levado para estar na presença de Deus permanentemente se hoje eu já estiver vivendo a minha vida continuamente na presença de Deus. Se eu estiver vigiando continuamente, aí eu me encontrarei com o noivo. Porque foi isso que aconteceu na parábola. Aquelas que estavam preparadas com seu azeite diário contínuo, tinham a reserva necessária para passar pela crise, pela tardança do noivo. E quando ele tardou, elas tinham, portanto, o azeite de reserva. Assim sendo, nós também precisamos ter essa reserva do Espírito Santo. E ela vem de maneira individual. Vou me aproximar aqui para dizer para você que é individual, não é coletivo. É você com a sua fé, no seu quarto, trancado com a sua Bíblia e colocando a sua vida em dias com Deus. É você pedindo perdão dos pecados, porque estamos em juízo. É nesse momento, com a fé individual, que nós conseguimos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e nos prepararmos para a eternidade. Assim sendo, eu quero partir para a parte final aqui, com a última parábola. Então, vamos recapitular. A primeira preocupação de Cristo era que eles atentassem, claro, que para os sinais. Segunda preocupação é que eles fossem encontrados servos fiéis em todas as questões da vida cristã. E, na sequência, vigiar porque não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, ter uma vida contínua de comunhão e consagração a Deus. Assim sendo, nós partimos para a última parábola, que é a dos talentos. E aí vocês conhecem a parábola dos talentos. O Senhor, ele partiu, o dono da fazenda foi para um lugar distante e deu talentos para todos. Quando ele chegou a hora então do ajuste de contas. Saber se eles tinham empregado bem os seus talentos, os seus recursos. Essa parábola, ela é de fato uma parábola que mostra para nós a terceira e última mensagem principal que Jesus queria deixar para os seus discípulos quanto à sua chegada, que era desenvolver os talentos para que quando o dono da fazenda chegasse, eles recebessem a recompensa. Aí a pergunta é, qual é o seu talento? É possível exercitar esse talento que Deus te deu, mesmo confinado? Vamos usar. Sei que vocês têm muitas habilidades aí, especialmente na área da tecnologia, e hoje, mais do que antes, a tecnologia ela é uma ferramenta poderosa para desenvolvermos os nossos talentos. Que bom seria que talvez você durante o seu dia pegasse o seu telefone ou fizesse uma vídeo dessa aí com alguns amigos e ali oferecesse orações para eles, um texto da Bíblia, ou fazer mesmo cantar um hino, como o Guto cantou aí, o Augusto cantou aí, o hino, ou se não, palavras de conforto. É o momento de exercitarmos o nosso talento. Por quê? Porque o noivo vai chegar, e vai chegar o momento do ajuste de contas. Quando o senhor da fazenda chegar, ele vai perguntar o que foi que você fez com o seu talento. Essa tem que ser a sua preocupação, e não necessariamente com os sinais. Eu quero saber se você usou o seu talento, se você multiplicou os talentos. Alguns têm talento de cantar, outros de pregar, outros de orar, e vários são os talentos, mas você pode usar o seu trabalho como sendo o seu talento, né? E tem até hoje na igreja o meu trabalho, o meu ministério, o meu ofício, o meu ministério. Você pode multiplicar os talentos, você pode ser usado por Deus para apressar a sua vinda. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E ele nos convida a nos preparar para a sua chegada. O preparo, ele acontece com a minha fidelidade a ele. Porque quando o Senhor voltar, ele quer me encontrar fiel. Mas também, esse preparo acontece de maneira que nós possamos usar os nossos talentos para apressar a volta do Senhor Jesus. Mas não esqueçam que o terceiro ponto principal é vigiarmos constantemente para que o caráter de Deus se reproduza em nós. E quando passar essa turbulência, nós estaremos mais preparados para a crise final. Porque isso apenas é o início das dores. Isso não é o fim. O mundo não vai acabar com uma pandemia. A gente sabe disso, a gente é o povo da profecia bíblica e a gente conhece que isso é apenas o início da crise final. O cenário mundial está sendo preparado para recebermos o decreto dominical.
O anjo está proclamando nos quatro cantos da terra, advertindo as pessoas para um juízo que está acontecendo nos céus. Já já o advogado vai dizer, feito está. Aí, quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for ímpio vai continuar na prática da impiedade. E a Bíblia diz que, assim que se encerrar o juízo investigativo, Miguel se levantará para defender o seu povo. A minha pergunta é, estará você preparado para quando a grande tribulação chegar, você realmente se levantar e dar o seu testemunho público? Porque lembre-se, cada um será provado individualmente. Nós seremos levados a dar testemunho individual de nossa fé. A pergunta é, estou eu preparado para dar esse testemunho? Que Deus nessa manhã tenha confortado o seu coração com a profecia. E aqui não é uma reflexão de autoajuda. Você com seus temores, com as suas dificuldades. É uma reflexão individual da nossa fé. Porque mais importante do que qualquer outra coisa nessa vida, especialmente no momento que estamos vivendo de confinamento, é a fé. Porque a fé, ela vence qualquer coisa. A fé ultrapassa as paredes. A fé nos leva a galgarmos caminhos mais ainda distantes. Então, nessa manhã, o meu apelo sincero para você, meu querido ouvinte, aí o Israel, a Andréa, o meu apelo para o Alessandro, para o Cristiano, para o Wesley, para o Kelvin, para o Guto, é: se prepare vigiando e orando para que o caráter de Deus se reproduza em você. E assim sendo, nós estaremos preparados para a crise final, para ver o nosso Rei aparecer nas mansões celestiais, com milhares de anjos, para nos levar para casa. Porque aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é próximo, é junto do nosso Deus, do nosso Rei e do nosso Salvador Jesus. Que Deus te avive mais esse dia, com a sua palavra e com o seu Espírito, nos guiando nessa turbulência, até que estejamos todos preparados para dar testemunho de nossa fé, para que Ele possa se manifestar como o grande Miguel, para nos livrar da grande tribulação. Que Deus te abençoe nesse dia. Ótimo trabalho para você, que hoje você se sinta abraçado pelo Espírito Santo de Deus e que você entenda que esse é o momento de que a sua fé deve crescer mais ainda do que antes. Que Deus te abençoe. Eu quero encerrar com uma oração por todos vocês para que Deus guie durante esse dia de trabalho. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, a Tua palavra nesta manhã nos mostrou claramente que o Senhor espera de nós uma vida de comunhão e consagração. A Tua palavra nos revelou que temos que nos preparar diariamente, continuamente, para que recebamos o Espírito Santo, que é o nosso penhor, que é o penhor da nossa salvação, para que Ele nos possua por completo, para que Ele nos prepare espiritualmente para a crise final, que vai se levantar de acordo com as suas profecias. Nesse momento, te pedimos a tua bênção em favor dessa equipe especial do IATEC, que está se preparando para mais um dia de trabalho em suas casas. Que o Senhor visite-os individualmente. Que teu Espírito Santo restaure-os por completo. Que o Senhor avive a vida espiritual de cada um deles e que a fé no Redentor vindouro seja suficiente nesse dia para concedê-los a paz que eles precisam para atravessar esse momento de turbulência em nossa sociedade. Que o Senhor abençoe cada família, cada ouvinte. Que o Senhor abençoe cada filho teu que está sofrendo nesse momento nos leitos das enfermidades, nos hospitais. Que o Senhor atenda a cada médico que está atuando ali para salvar essas vidas. Que o Senhor esteja com o teu olhar de misericórdia alcançando cada família que está sofrendo pela distância dos seus queridos, e que nessa hora o teu Espírito Santo, o Consolador, esteja ao lado de todos nós para nos consolar, para nos dar alento e para nos dar a paz que tanto precisamos nesse momento de turbulência. Fica, Senhor, conosco nesse novo dia. Dá-nos a tua paz e nos prepara para dentro em breve atravessarmos os portais celestiais e habitarmos contigo para sempre no reino celestial. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a tua paz para este dia. É nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.
Valeu, bom dia pro senhor Bom também, dia. sua família. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado, pastor. Valeu pela mensagem. Viu? Amém. Tchau, Amém. tchau. Um abraço. Tchau. Deus abençoe. Amém. Quero falar um pouquinho com o Guto aí. Só um instante.